Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do treinamento SQL Server para desenvolvedores. Esse vídeo é uma versão resumida das aulas presenciais e da versão no formato e-learning. Nesse módulo, falaremos sobre índices, mais especificamente seus fundamentos, estruturas e usabilidade. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e sou MVP especialista em SQL Server. Antes de propriamente introduzir o assunto índices, gostaria de citar um trecho do livro do Itzik Ben-Gun, um dos maiores escritores de SQL Server, na minha opinião. Enquanto alguns aspectos de otimização podem melhorar o desempenho em percentuais modestos, os índices podem melhorar o desempenho em ordens de magnitude. De fato, há várias formas de propor otimizações no SQL Server e em outros bancos de dados em geral. É possível ampliar as capacidades do subsistema de discos e armazenamento, reescrever uma consulta para explorar construções mais performáticas, refazer o modelo de dados, reduzindo o nível de normalização, entre outros. São alternativas muito úteis e frequentemente utilizadas, mas nenhuma delas se equipara a uma boa estratégia de indexação. É evidente que olhar apenas os índices de forma isolada não levará ao desempenho máximo. Mas, sem dúvida nenhuma, os índices podem fazer muito pela performance de um banco de dados. E é por isso que é tão importante conhecê-los, saber como funcionam e onde utilizá-los. Por se tratar de uma versão resumida, dividi o assunto em apenas 4 partes. Na primeira parte, falei de algumas situações do dia a dia que envolvem alguma lógica de pesquisa e indexação, bem como os principais algoritmos de busca para fundamentar o estudo dos índices. A segunda parte é dedicada à aplicabilidade desses algoritmos de pesquisa na recuperação de registros em banco de dados, em especial as árvores. Veremos como o uso de árvores balanceadas pode proporcionar um acesso rápido e acelerar pesquisas. Tanto na primeira parte quanto na segunda parte, não irei falar especificamente de SQL Server. A terceira parte contempla as implementações de árvores balanceadas em bancos de dados em geral, com foco maior no SQL Server. Veremos as estruturas de armazenamento e indexação, como os índices clusterizados, os índices não clusterizados e as heap tables. A quarta parte fala dos efeitos das instruções DML sobre as estruturas de índices, também conhecidos como page splits. Alguns conceitos utilizados pelo otimizador de busca para avaliar se o índice deve ou não ser usado de forma a favorecer uma busca, e finalizo essa parte explicando alguns mitos comuns sobre o assunto indexação. Nessa versão resumida, não irei abordar outros assuntos relacionados, como estratégias de indexação, metodologias de análise, ferramentas para avaliação e sugestão de índices, fragmentação ou fontes de metadados. Esses assuntos, embora tão importantes quanto os que serão abordados nesses vídeos, são apresentados apenas nos módulos presenciais e e-learning. No vídeo anterior, exploramos vários algoritmos de pesquisa, e um desses algoritmos era a árvore binária. Boa parte dos índices disponíveis em bancos de dados relacionais é inspirada no algoritmo da árvore binária. É justamente por isso que é bem comum a expressão índices baseados em B-tree. Essa é uma referência ao uso de árvores binárias em estruturas de indexação. É importante comentar que o termo índices B-tree não significa que as estruturas de índice sejam árvores binárias. O B, acrônimo de B-tree, refere-se a uma árvore balanceada e não uma árvore binária. Ainda assim, veremos que elas compartilham muitas lógicas em comum. Um banco de dados é composto por dados, e esses existem independente da presença de índices ou de árvores. Claro que podemos criar índices para acelerar as pesquisas, mas independentemente de criarmos índices ou não, os dados continuarão existindo. Por que estamos dizendo isso? Porque é importante lembrarmos que os índices são capazes de influenciar a velocidade com que os dados são recuperados,
mas não podem alterar sua existência, pois com ou sem índices, os dados continuarão os mesmos, porém acessados de forma diferente. Quando falamos das árvores binárias, foi utilizado como exemplo uma lista de números e mostramos como a navegação por aquela árvore poderia levar a uma busca eficiente na procura por um determinado valor. Essa lógica pode ser aplicada em banco de dados, mas é preciso avaliar que o exemplo da árvore focou em um tipo mais simples, como uma lista de números, e no banco de dados temos uma lista de registros, que pode apresentar características mais complexas se comparado a uma lista de números. Os registros normalmente possuem diversas colunas com potencial para pesquisa. Em um hipotético cadastro de clientes, um registro pode possuir atributos como nome, CPF, renda, data de cadastro, etc. E todos esses atributos são úteis para se recuperar um ou mais registros. Colocar todas as colunas juntas, ou parte delas, em uma única árvore é possível, mas é bem provável que a pesquisa seja feita de mais de uma maneira, e é por isso que múltiplos índices podem ser criados, mas cada índice irá gerar uma árvore própria. Como há vários atributos e vários índices, será necessário montar várias árvores para cada um desses índices. O índice sobre a coluna CPF precisaria copiar todos os CPFs e montar uma árvore com os valores de CPF. O índice sobre a coluna renda precisaria copiar todas as rendas e montar uma árvore com os valores de renda. O mesmo aconteceria com outras colunas desse hipotético cadastro, ou seja, em princípio, a árvore não engloba os dados, mas uma cópia da parte dos dados para facilitar a pesquisa. Uma vez que existe uma árvore para cada índice necessário, os dados das colunas desse índice serão duplicados e existirão tanto com os demais dados de cada registro, como nas árvores geradas pelos índices. O índice sobre a coluna CPF, por exemplo, duplicaria todos os CPFs, sendo que uma cópia estaria presente na árvore referente ao índice do CPF e outra cópia estaria nos próprios registros de clientes, ou seja, as colunas que compõem o índice estarão presentes tanto nos dados quanto na árvore que suporta o índice. Sendo os índices uma espécie de atalho, é natural esperar que após uma instrução select ser enviada ao banco de dados, haverá uma navegação por um índice estruturado sobre uma árvore e, posteriormente, o acesso aos próprios dados em si. Supondo uma instrução select com um filtro de CPF específico, é natural esperar que o índice estruturado sobre uma árvore de CPFs seja utilizado para somente então acessar o registro referente àquele CPF específico. As tabelas em um banco de dados têm seus dados armazenados em blocos ou páginas, as chamadas páginas de dados. No SQL Server especificamente, todo bloco ou página tem tamanho fixo em 8 KB. Em outros bancos de dados, é possível diminuir ou aumentar esse tamanho, mas no SQL Server o tamanho é fixo e sempre de 8K, ainda que nas versões antigas ele fosse menor. Se temos 8K por bloco e os dados ou registros são armazenados nesse bloco, para sabermos a quantidade de registros que um bloco pode comportar, basta apenas dividirmos o tamanho do bloco, que é fixo em 8 KB, pelo tamanho médio do registro, e aí saberemos quantos registros aquele bloco comporta. Se tivermos um bloco que possui registros cuja largura média seja de 50 bytes, saberemos que esse bloco poderá armazenar 160 registros. Por outro lado, se a largura média for de 80 bytes para cada registro, um bloco irá comportar no máximo 100 registros. Como podemos perceber, quanto maior a largura do registro, menos registros o bloco irá comportar e, portanto, mais blocos serão necessários para abrigar os dados. A largura de um registro é proporcional à quantidade de colunas e ao tamanho dessas colunas. Mais colunas e tamanho de colunas maiores aumentam a largura do registro. Menos colunas e tamanho de colunas menores
diminuem a largura do registro. Na tabela abaixo, temos diversas colunas e seus tamanhos. Se somarmos todos os tamanhos de cada coluna, iremos concluir que cada registro tem em média um tamanho de 320 bytes. Sendo a capacidade do bloco fixa em 8 KB e a largura média do registro de 320 bytes, sabemos que cada bloco caberá, portanto, 25 registros ou linhas. Se cadastrarmos 25 milhões de registros nessa tabela, por exemplo, precisaríamos de 1 milhão de blocos, o que totalizaria algo próximo a 8 GB de dados. Aproveito para indicar no retângulo cinza que esses tamanhos são fictícios e apenas para fins didáticos. O tamanho ou largura de um registro é dado pelo somatório dos campos das colunas, mas não estou considerando aqui outras informações relacionadas, como os bytes de controle e os bytes de cabeçalho de bloco, que são necessários para facilitar o gerenciamento. Se fôssemos considerar esses bytes de controle, embora a soma das colunas ocupe 320 bytes, o tamanho do registro seria naturalmente maior. Irei desprezar essa diferença para manter a didática, mas é preciso lembrar que esses bytes de controle existem e que vocês vão se deparar com eles no mundo real. Em nosso hipotético cadastro de clientes, os registros serão ordenados conforme o seu ID. Isso significa que o primeiro registro terá um ID inferior ao segundo registro, que, por sua vez, terá um ID inferior ao do terceiro registro, e assim sucessivamente. Essa ordem não consiste em obrigar que os registros sejam inseridos por ordem de ID, embora isso eventualmente aconteça. Impor uma ordem por ID significa garantir que, independente da ordem em que os registros são inseridos, eles ficarão na ordem desejada, ou seja, ordenados por ID. Estou também supondo que os IDs se iniciarão no valor 1 e que não teremos gaps envolvidos. Essa premissa é necessária apenas para tornar a explicação mais simples, mas é perfeitamente aceitável a presença de gaps no mundo real, pois da mesma forma que os registros podem ser inseridos, eles também podem ser excluídos. Criaremos também um índice sobre a coluna ID, seguindo uma estrutura de árvore, ou seja, uma cópia de todos os IDs será feita para a montagem da árvore. Como o índice foi construído apenas sobre a coluna ID, a árvore respectiva possuirá apenas os IDs. As demais colunas não irão fazer parte da árvore. Para que o índice possa realmente ter utilidade, não basta apenas que ele tenha uma cópia dos IDs. É preciso que haja um ponteiro que permita navegar entre os blocos da árvore a partir do seu nível raiz até o seu nível folha, onde devemos ter um ponteiro para localizar os registros. Se considerarmos que a coluna ID possui um tamanho de 4 bytes e que o ponteiro que a acompanha também possui um tamanho de 4 bytes, teremos 8 bytes para cada ID. No slide anterior, vimos que o tamanho do registro era de 320 bytes e que o índice sobre a coluna ID gasta 8 bytes. Nesse caso, um bloco de 8 KB conseguirá armazenar 25 registros de dados, mas conseguirá armazenar 1000 registros de índices. Como as árvores balanceadas contêm apenas as colunas participantes do índice, que no nosso caso é o ID, normalmente conseguem ter mais entradas em uma página de 8K do que os próprios dados. Afinal, o índice é uma cópia de parte desses dados, ou seja, uma cópia das colunas participantes. Vamos iniciar agora a montagem da árvore produzida em função da ordenação da tabela pela coluna ID e da construção de um índice sobre a coluna ID. Com base nos cálculos anteriores, sabemos que o tamanho do registro no nosso cadastro é de 320 bytes, e sendo o tamanho do bloco fixo em 8 KB, cada bloco caberá 25 registros. Dessa forma, o primeiro bloco terá os registros de ID 1 a 25. O segundo bloco terá os registros de 26 a 50 e assim sucessivamente. Com uma quantidade de 1000 blocos, teremos armazenado 25.000 IDs ou registros. A seta cinza reforça
que a ordem dos registros é por ID. Agora que construímos parte do nível mais baixo da árvore, ou seja, o nível folha, é hora de iniciar a construção do nível intermediário, que está acima do nível folha. Como os dados já estão presentes no nível folha, não faz sentido contemplá-los também no nível intermediário. O índice que foi criado contempla apenas a coluna ID. Teremos, portanto, apenas IDs no nível intermediário. Com base nos slides anteriores, vimos que tanto o ID quanto o ponteiro têm um tamanho de 4 bytes e que os dois juntos totalizam 8 bytes. Isso significa que um bloco de 8 KB é capaz de armazenar 1000 entradas de índice. Podemos ver esse bloco com as entradas de índice acima dos blocos de dados. Acho que já está claro que o bloco de 8 KB consegue comportar 1000 entradas de índices. Mas é preciso explicar como seriam formadas essas entradas. Quais seriam os valores que deveriam aparecer nessas entradas? Na figura, podemos ver que há uma entrada para o ID 1, uma sequência de entradas subsequentes e, por fim, uma entrada para o ID 24.776. Qual seria a lógica, então, para definir os valores que devem estar em cada um desses registros no bloco de índices? A princípio, poderíamos pensar que o bloco de índice com a cor roxa deveria ter uma cópia de cada um dos 25.000 IDs presentes no bloco de dados. Considerando que o tamanho de cada entrada de índice é de 8 bytes e que o tamanho do bloco é de 8 KB, portanto, cabem 1000 entradas por bloco. Precisaríamos de 25 blocos para que tivéssemos os 25.000 IDs e um ponteiro acompanhando cada um desses IDs para cada um dos registros nos blocos de dados. Ainda assim, a figura não mostra 25 blocos, mas apenas um único bloco. Vejamos então qual foi a lógica utilizada para representar as entradas em um único bloco, ao invés de 25 blocos. Apresento aqui uma pequena tabela com uma amostragem do conteúdo dos blocos de dados. Como sabemos, cada bloco de dados contempla 25 registros. O bloco 1 possui os IDs de 1 a 25. O bloco 2 possui os IDs de 26 a 50. O bloco 3 possui os IDs de 51 a 75. E o bloco 4 possui os IDs de 76 a 100. Após avançarmos um pouco mais, visualizamos que o bloco 998 possui os IDs de 24.726 a 24.750. O bloco 999 possui os IDs de 24.751 a 24.775. E o milésimo bloco possui os IDs de 24.776 a 25.000. Vamos observar essa tabela mais uma vez. Tanto os IDs iniciais quanto os IDs finais são incrementados de 25 em 25, uma vez que cada bloco comporta 25 registros de dados. Também sabemos que os registros estão ordenados por ordem da coluna ID, o que nos dá a segurança de que um determinado bloco terá seus IDs com valor superior ao bloco anterior e com valor inferior ao bloco posterior. Os IDs do bloco 3, por exemplo, são superiores aos IDs do bloco 2, mas inferiores aos IDs do bloco 4. Tendo esse raciocínio em mente, se eu perguntasse nesse momento em que bloco está o ID 26, seria fácil de responder. O ID 26 é o primeiro ID do bloco 2, e saberíamos que ele está no bloco 2. E se eu perguntasse em que bloco está localizado o ID 95? Através da tabela, é fácil visualizar que o ID 95 está no bloco 4, pois esse contempla todos os IDs de 76 a 100. Observe que você foi capaz de descobrir em que bloco esse ID estava, mesmo sem ele estar listado explicitamente nessa tabela. Isso foi possível apenas porque os dados estão ordenados por ID.
Se os dados não estivessem ordenados por ID, seria necessária uma entrada específica para cada um dos 25.000 registros, informando em que bloco aquele registro está. Mas como a ordem está assegurada, é necessário apenas sabermos qual o primeiro ou o último ID de um determinado bloco. Se eu retirar agora a coluna ID final da tabela, veremos uma lista com o número do bloco e o primeiro ID daquele bloco. Entretanto, como o índice é sobre a coluna ID, precisamos só inverter as colunas dessa tabela e teremos uma lista de IDs e os blocos onde eles estão localizados. Perceba que com essa lista é possível localizar qualquer ID entre 1 e 25.000, ainda que não tenhamos 25.000 entradas de índices. É exatamente essa tabela que representa o conteúdo do primeiro bloco de índices localizado no nível intermediário. Podemos fazer uma prova real desse cálculo. Como um bloco tem a capacidade de 8 KB e cada entrada de índice possui 8 bytes, é possível armazenar 1.000 entradas em uma página de índice. 1.000 entradas significa 1.000 mapeamentos para os blocos de dados. Como cada bloco de dados armazena 25.000 registros de clientes, 1.000 mapeamentos de bloco significa 25.000 IDs mapeados. Se precisarmos procurar qualquer registro de cliente passando o ID como parâmetro, precisaremos apenas ler esse bloco de índice, localizar o bloco referente ao ID desejado e recuperá-lo. Perceba que será necessário ler apenas 2 blocos para recuperar qualquer ID entre 1 e 25.000. Acredito que isso nos dá uma pista do tamanho da eficiência das árvores balanceadas na tarefa de localizar registros. Por enquanto, nossa árvore tem apenas 2 níveis, o nível folha e o nível raiz. O nível folha e o nível raiz sem a presença de níveis intermediários, já que o nível raiz foi capaz de fazer todos os mapeamentos necessários, contemplando todos os registros. Um cadastro de clientes pode começar pequeno e manter-se assim, mas não é nada improvável que esse cadastro atinja a casa de milhares, milhões ou mesmo bilhões de clientes, e certamente que o número de 25.000 clientes pode ser facilmente ultrapassado. O que acontecerá com os níveis da árvore quando novos clientes forem inseridos? Vamos utilizar como exemplo a inserção de mais 50 clientes, chegando assim ao total de 25.050 clientes, respectivamente nos blocos 1001 e 1002. Após o preenchimento desses blocos, precisaremos de uma forma de mapeá-los para os blocos de índice. Inicialmente, poderíamos utilizar o bloco de índice e adicionar um ponteiro para o bloco 1001 e um ponteiro para o bloco 1002. Entretanto, isso não será possível, pois o bloco de índices comporta apenas 1.000 ponteiros, e o mesmo encontra-se cheio, já que os 1.000 primeiros blocos encontram-se mapeados, impedindo assim o cadastro de mais 2 ponteiros. A solução seria alocar mais um bloco de índices para comportar os novos mapeamentos, tendo assim uma reserva para mais 25.000 IDs, compreendendo o intervalo entre o ID 25.001 e o ID 50.000. Quando fosse cadastrado o ID 50.001, o mesmo processo aconteceria novamente e um novo bloco para índice seria alocado, compreendendo todos os mapeamentos entre os IDs 50.001 e 75.000. Temos agora 3 blocos de índices com mapeamento dos 75.000 registros, mas a árvore ainda não está completa. Da forma como a árvore está montada, toda vez que um ID fosse pesquisado, teremos a necessidade em potencial de ter de verificar todos os blocos de índice para verificar em qual bloco o mapeamento está sendo realizado. Para evitar essa leitura, adiciona-se um único nó acima desses nós, que será a raiz da árvore. A raiz terá o primeiro ID de cada um dos blocos intermediários e o ponteiro para os mesmos. Agora, com a árvore completa, é visível que se uma pesquisa for realizada por ID,
é possível encontrar qualquer registro com a leitura de apenas 3 blocos situados respectivamente nos níveis raiz, intermediário e folha. Uma vez que a árvore está montada, demonstrarei agora a lógica completa da navegação que o banco de dados faz sobre a árvore para recuperar um determinado registro. Utilizarei como exemplo uma pesquisa pelo ID 1033. Veremos que a lógica de navegação é parecida com a da árvore binária, mas com uma ligeira diferença. Na árvore balanceada, utilizada na indexação, o valor procurado é sempre comparado ao valor do ponteiro. Enquanto o valor procurado for maior ou igual ao valor do ponteiro, passa-se para o ponteiro seguinte. Quando essa comparação for falsa, ou chegar-se ao último bloco, conclui-se que deve-se navegar utilizando-se o ponteiro anterior ou o último ponteiro do bloco. Talvez você tenha ficado um pouco confuso com a explicação, admito, mas vejamos então a aplicação prática desse algoritmo. A navegação começa pelo nó raiz e a avaliação do valor 1033 com ponteiro 1. Ao encontrar esse ponteiro, o banco de dados faz a seguinte pergunta: 1033 é maior que 1? Como a resposta é verdadeira, é feita a avaliação com o próximo ponteiro, que possui o valor de 25.001. Ou seja, 1033 é maior que 25.001? A resposta é falsa. Isso nos permite concluir que a navegação deve prosseguir com o ponteiro anterior, que tem o valor de 1, para localizar o ID 1033. Navega-se então para o primeiro nó intermediário à esquerda. Ao atingirmos esse nó, inicia-se uma nova avaliação entre seus ponteiros. O primeiro ponteiro é 1, e a pergunta é, portanto, se 1033 é maior ou igual a 1. Como a resposta é verdadeira, é feita a avaliação com o próximo ponteiro, que possui o valor de 26. Em seguida, é feito um novo teste, com ponteiro de valor 51, uma vez que 1033 era superior a 26. Uma vez que 1033 é maior ou igual a 51, testa-se todos os ponteiros subsequentes. Após uma sequência de avaliações, chega-se ao ponteiro 1026. Como 1033 é maior que 1026, é feito um teste com o próximo ponteiro e avalia-se se 1033 é maior ou igual a 1051. Uma vez que a resposta é falsa, conclui-se que o registro de ID 1033 está localizado no bloco para onde o ponteiro com ID 1026 aponta. A navegação vai para o bloco 42, onde estão todos os IDs de 1026 a 1050, incluindo o ID de 1033. Ao final, podemos avaliar os custos com os outros algoritmos, como a pesquisa linear e a pesquisa binária. A navegação pela árvore foi 14 vezes mais rápida que a pesquisa linear e 5 vezes mais rápida que a pesquisa binária, lendo apenas 3 blocos para localizar o ID 1033. Se você não conseguiu compreender a lógica de navegação da árvore balanceada, não se preocupe. Irei demonstrar mais algumas vezes com outros exemplos. Utilizarei agora a pesquisa do cliente, cujo ID é 26.479. A navegação se inicia pelo nó raiz e a avaliação com seu primeiro ponteiro, que possui o valor 1. Como 26.479 é maior que 1, é feita uma análise com o próximo ponteiro, que possui 25.001. Como 26.479 é maior que 25.001, é feita uma avaliação com o último ponteiro, que possui 50.001. 26.479 não é maior que 50.001 e, portanto, para localizarmos o ID 26.479, é preciso efetuar a navegação pelo ponteiro anterior, 25.001, que aponta para o segundo bloco no nível intermediário. Ao atingir esse bloco, é feita uma nova avaliação contra o primeiro ponteiro, que nesse caso
possui o valor de 25.001. Como 26.479 é maior que 25.001, é feita uma avaliação para os ponteiros subsequentes, no caso 25.026. Uma vez que 26.479 é superior a 25.026, são feitos sucessivos testes, como por exemplo 25.051, 25.076, 25.100 e assim por diante. Por fim, chega-se a um valor próximo, como 26.476. 26.479 é maior que 26.476, e isso demanda uma avaliação com o próximo ponteiro, que possui o valor de 26.501. Uma vez que essa avaliação é falsa, o ponteiro utilizado para localizar o ID 26.479 é o que possui o ID 26.476, que aponta para o bloco 1060. O bloco 1060 conterá os IDs de 26.476 a 26.500, e o ID 26.479 está nesse intervalo. Se compararmos os algoritmos, é visível a eficiência da árvore balanceada sobre os outros algoritmos, como pesquisa binária e pesquisa linear. Vamos para mais um exemplo da navegação na árvore balanceada para localizar um determinado registro. Esse meu exemplo terá uma particularidade, já que o valor escolhido, 50.758, está localizado no último nó acima dos ponteiros no nó raiz. Como será que o algoritmo irá se comportar nesse caso? A navegação inicia-se no nó raiz, como nos exemplos anteriores, e é feita a avaliação com o primeiro ponteiro, que possui o valor 1. Como 50.758 é um valor superior, é feito um teste com o próximo ponteiro, que possui o valor 25.001. A avaliação foi falsa e, portanto, devemos efetuar um novo teste com ponteiro subsequente, com valor de 50.001. 5.758 é maior que 50.001, e esse era o último ponteiro do nó raiz. O que deve ser feito agora? O algoritmo diz que devemos avaliar um determinado valor com todos os ponteiros da árvore, mas se chegarmos ao final e não houver mais avaliações a serem feitas, automaticamente utilizar-se-á o último ponteiro para continuar a navegação. Nesse caso, conclui-se que mesmo que o valor 50.758 seja maior que o valor do último ponteiro, que é 50.001, esse ponteiro será a referência para continuar a navegação. E assim prossegue-se para o terceiro bloco no nível intermediário. Ao atingir o nível intermediário, o banco de dados precisa iniciar as avaliações com os ponteiros desse bloco. O primeiro ponteiro desse bloco tem o valor de 50.001. Como 50.758 é maior que 50.001, a avaliação segue contra o ponteiro subsequente, de valor 50.026. 50.758 é superior a 50.026, e sucessivas avaliações vão prosseguir até que o banco de dados encontre ponteiros com valores mais próximos a 50.758. Após essas sucessivas avaliações, chega-se ao ponteiro 50.751. Como 50.758 é superior a 50.751, passa-se para o próximo ponteiro, com valor de 50.776. Uma vez que 50.758 é inferior a 50.776, utiliza-se o ponteiro 50.751 para encontrar o ID 50.758, que está localizado no bloco 2031. Esse bloco terá os IDs de 50.751 a 50.775, e esse intervalo inclui o ID 50.758. Isso faz todo sentido, pois como o ponteiro 50.751 aponta para esse bloco
e cabem 25 registros por bloco, é de se esperar que o bloco 2031 tenha os IDs de 50.751 até 50.775 e que o bloco subsequente, com o ponteiro 50.776, contém os próximos 25 registros, que compreendem os IDs de 50.776 a 50.800. Se dividirmos 50.800 por 25, encontraremos inclusive o número 2032, que é o bloco subsequente ao 2031, que contém o ID 50.758. Os comparativos com os demais algoritmos continuam a demonstrar a eficiência da árvore balanceada sobre as outras alternativas. Podemos visualizar que a diferença entre a pesquisa binária e a árvore balanceada é relativamente pequena se compararmos com a pesquisa linear. O fato é que quanto mais o registro procurado estiver ao final da tabela, a pesquisa linear terá mais dificuldade em localizá-lo, enquanto que a árvore balanceada e a pesquisa binária continuarão a manter seus custos relativamente baixos. Para que a lógica da navegação pela árvore balanceada seja realmente internalizada, irei utilizar um último exemplo. Da mesma forma que a última demonstração tinha uma particularidade, nesse próximo exemplo, mostrarei a pesquisa pelo ID de valor 10, que está entre os 10 primeiros registros da tabela, já que essa tabela está ordenada pelo ID. A navegação se inicia exatamente da mesma forma, ou seja, avalia-se o ID 10 com o valor do primeiro ponteiro da árvore, que é 1. Como 10 é superior a 1, passa-se para o próximo ponteiro, que possui valor de 25.001. 10 não é maior que 25.001. Então, para que a navegação possa prosseguir, utiliza-se o ponteiro de valor 1 e navega-se para o primeiro bloco intermediário à esquerda. Uma avaliação com o primeiro ponteiro do bloco, que possui valor 1, é feita. Uma vez que 10 é superior a 1, recorre-se ao próximo ponteiro, que tem valor de 26. Como 10 é um número menor que 26, conclui-se que a navegação deveria seguir com o ponteiro anterior, de valor 1, que aponta para o primeiro bloco no nível folha. O primeiro bloco caberá os 25 primeiros IDs da tabela, que nesse exemplo possui os IDs de 1 a 25, intervalo esse que contempla o ID de valor 10, que havia sido solicitado, encerrando-se assim a pesquisa. Se compararmos os algoritmos, veremos que a pesquisa linear nesse caso foi superior à pesquisa binária e à árvore balanceada. Isso não quer dizer que a pesquisa linear seja o algoritmo mais eficiente. Quer dizer apenas que, para os primeiros registros, ela normalmente é uma boa opção, mas se os registros já não estiverem no início da tabela, ela se torna muito dispendiosa. Se escolhêssemos o ID 76, por exemplo, já teríamos que ler 4 blocos, e nesse caso a árvore balanceada seria a favorita. O fato é que, na média, esse algoritmo será bem superior aos outros citados. Ainda que em alguns casos raros ele possa perder para a pesquisa linear, temos de convir que localizar qualquer um dos 75.000 registros com apenas a leitura de 3 páginas é um mecanismo de busca muito eficiente. Mostramos que com 75.000 registros, precisamos apenas de 3 leituras para localizar qualquer um deles. Mas quando será que a árvore irá partir para um 4º nível? E quando ela irá para um 5º nível? Quantos mais registros ela irá aguentar até que um novo nível seja necessário? Vamos efetuar uma análise sobre a distribuição dos dados por entre os níveis da árvore. Essa análise nos ajudará a entender quando se dará o aumento dos níveis e as consequências desses aumentos. Cada bloco é capaz de suportar 25 registros. Então, ao inserirmos o primeiro ID, iremos alocar o primeiro bloco da tabela. Esse primeiro bloco será capaz de suportar até 25 registros.
e no momento em que colocarmos o ID de número 26, iremos alocar mais um novo bloco. A tabela terá então 26 IDs e 2 blocos alocados com capacidade para até 50 registros. No momento em que o segundo bloco é criado, já é interessante termos um nível superior, pois o nível a mais propicia que qualquer dado seja acessado com a leitura desse nível e do próprio bloco de dados no nível folha. Os níveis intermediários têm apenas o ID que foi indexado e um ponteiro, ocupando junto 8 bytes, o que permite 1000 entradas por bloco. Se o bloco intermediário tem 1000 entradas, seremos capazes de mapear 1000 blocos. E como cada bloco possui 25 registros, uma árvore de 2 níveis suporta até 25.000 registros no nosso exemplo. Como estamos falando de apenas 2 níveis, o primeiro nível é a raiz, que contém os ponteiros, e o segundo nível é a folha, que contém os 25.000 registros divididos em 1000 blocos. No momento em que o registro de ID 25.001 for inserido, teremos que alocar mais um novo bloco no nível folha, que será o bloco 1001, para armazenar os IDs de 25.001 a 25.025. Entretanto, o nível superior possui apenas um bloco, e esse bloco tem capacidade para mapear 1000 blocos no nível folha. A entrada do bloco 1001 no nível folha não poderá ser mapeada por um único bloco no nível intermediário, pois a capacidade de 1000 mapeamentos foi esgotada. Será necessário, então, termos mais um bloco no nível intermediário. Como cada bloco no nível intermediário possui a capacidade de mapear 1000 blocos no nível folha, 2 blocos no nível intermediário proporcionam a capacidade de armazenar 50.000 registros. 3 blocos no nível intermediário já proporcionariam 75.000 registros, e assim sucessivamente. Ao invés de termos vários blocos soltos no nível intermediário, o banco de dados cria mais um nível, que será o nível raiz acima do nível intermediário, que por sua vez está acima do nível folha. Se observarmos a árvore agora, teremos um nível raiz com capacidade para 1000 entradas. Cada uma dessas entradas irá mapear para um bloco de nível intermediário, o que nos permite ter até 1000 blocos no nível intermediário, imediatamente abaixo do nível raiz. Com 1000 blocos no nível intermediário, podemos mapear até 1 milhão de blocos no nível folha, tendo assim a capacidade para 25 milhões de registros. Isso significa que com apenas 3 blocos é possível atingir qualquer um dos 25 milhões de registros com base no seu ID. Quando for inserido o primeiro registro acima dos 25 milhões, será necessário alocar 1.001 blocos no nível folha, e os 1000 blocos no nível intermediário não serão capazes de efetuar todos os mapeamentos necessários, e será necessário alocar 1001 blocos no nível intermediário para fazer esse mapeamento. Entretanto, o nível raiz só tem capacidade para mapear 1000 entradas, e o bloco 1001 no nível intermediário extrapolaria essa capacidade. Nesse momento, haverá uma nova segmentação e passaremos a ter 4 níveis na árvore. Esse novo desenho nos permite encontrar qualquer ID em um universo de 25 bilhões, com apenas a leitura de 4 blocos. Apenas quando a tabela estiver acima de 25 bilhões, será necessário um 5º nível, permitindo o mapeamento de até 25 trilhões de registros. É de fato bem elevado o grau de eficiência dos índices baseados em B-tree dentro de um banco de dados, e não é à toa que são a implementação mais dominante em todos eles. Tipicamente, as árvores costumam manter 3 níveis. Irei considerar esse valor padrão para o resto desse módulo. Como já pudemos perceber, a árvore balanceada proporciona uma pesquisa muito eficiente, pois mesmo com aumento significativo de registros, a pesquisa ainda continua lendo o mínimo de blocos para chegar ao resultado necessário. As implementações de árvore balanceada em banco de dados utilizam uma pequena variação do que foi demonstrado até agora,
e por isso são chamadas de B-tree plus. Trata-se da montagem de uma árvore igual utilizada anteriormente, mas com uma particularidade, de que os nós formam uma lista encadeada entre si. Uma lista encadeada significa que cada bloco possui um conjunto de ponteiros que indica quem é o seu bloco anterior e quem é o seu bloco posterior. Aqui podemos ver exatamente a mesma árvore utilizada nos exemplos anteriores, com uma particularidade. Os ponteiros dos níveis superiores em direção aos níveis inferiores continuam iguais, mas agora há ponteiros entre os blocos do mesmo nível, indicando as relações de precedência entre eles. O bloco 1000, por exemplo, possui um ponteiro indicando que o bloco anterior é o bloco 999 e que o bloco posterior é o bloco 1001. A mesma relação também é observada no nível intermediário. Veremos posteriormente que essa lista encadeada poderá auxiliar em determinadas pesquisas. Nos exemplos anteriores, utilizamos apenas pesquisas com base em uma única ocorrência. É bem provável que esse seja o tipo de situação em que iremos nos deparar para boa parte das pesquisas, mas existem pesquisas de outra natureza, que irão procurar não somente um registro, mas 2 ou mais registros para satisfazer uma determinada condição. Supondo a mesma árvore e uma lista encadeada ordenada por ID, vejamos como a pesquisa irá comportar-se na busca por um range de IDs. No nosso exemplo, a busca é por todos os IDs entre 24.590 e 26.788, totalizando quase 2.200 IDs. Abstraindo que se trata de uma consulta que retornará um range, não uma única linha, procuremos pelo ID que abre o intervalo, que no nosso caso é 24.590. Inicialmente, compara-se o valor de 24.590 com o primeiro valor do nó raiz, que é 1. Como 24.590 é maior que 1, passa-se para o valor subsequente, que é 25.001. Uma vez que 24.590 é menor que 25.001, deduz-se que o ponteiro com valor 1 é o ponteiro correto, levando a navegação ao primeiro nó no nível intermediário. Ao chegar nesse nó, uma nova avaliação é feita, verificando se o valor 24.590 é maior que 1. Como 24.590 é superior a 1, a próxima avaliação é feita com o valor 26 e também se mostra verdadeira, já que 24.590 é superior a 26. Sucessivas avaliações são feitas e, por fim, chega-se à conclusão de que, uma vez que 24.590 é superior a 24.576, mas inferior a 24.601, o ponteiro que deve ser considerado é 24.576, que corresponde ao bloco 983. Essa navegação nos permitiu encontrar o ID 24.590, mas ainda faltam os outros IDs. Poderíamos repetir o processo para cada ID. Considerando que a recuperação de um ID envolveu a leitura de 3 blocos, se fôssemos repetir a operação, teríamos o custo final de praticamente 6.600 blocos lidos, já que precisamos de 2.200 IDs. Se olharmos a árvore com atenção, percebe-se que, com 2.200 blocos, conseguiríamos mapear 55.000 registros. A leitura de 6.600 blocos representa o triplo desse custo, e é o mesmo esforço de leitura de 165.000 registros. É bem ineficiente propor que, para recuperar 2.200 IDs, gasta-se o mesmo esforço que ler 165.000 registros. Seria mais fácil ler os 27 primeiros registros e gastar apenas 1.080 blocos, o que, em outras palavras, seria o mesmo que ignorar o índice. Se para recuperar 2.200 registros em um intervalo fosse necessário um custo tão alto, é bem provável que o índice fosse ignorado, e é justamente nesse ponto que a lista encadeada é muito útil. A pesquisa pelo ID 24.590 gastou 3 páginas e chegamos ao bloco 983. Uma vez que nossa tabela seja ordenada por ID, sabemos que os blocos subsequentes
terão sempre registros com IDs maiores que seus antecessores. O fato da lista ser encadeada também permite que um bloco saiba quem são seus blocos vizinhos, ou seja, o bloco anterior e o bloco posterior. Navegamos até o bloco 983 para localizar o ID 24.590. Basta agora navegar, ou melhor, varrer todos os blocos subsequentes até esgotarmos o intervalo, chegando ao ID 26.788, que está no bloco 1072. Dessa forma, a leitura pela árvore é de apenas 92 blocos, o que lhe confere uma grande eficiência se comparada com outros algoritmos. Aos que desejarem saber mais sobre os algoritmos aqui apresentados, disponibilizo alguns links de referência para estudo posterior. Os primeiros links são mais voltados para a árvore binária e suas evoluções. Os últimos links já são mais voltados para banco de dados. Você acabou de ver mais um vídeo do curso SQL Server para desenvolvedores. Meu nome é Gustavo Maia Aguiar e hoje falamos sobre árvores balanceadas e indexação em banco de dados. Muito obrigado!